Estamos de volta aqui no quinto debate, a presidência do PT São Paulo, processo de eleições diretas, e quem escolhe é você. E nesse último bloco final, nós temos primeiro as perguntas elencadas na internet e depois as considerações finais, sem intervalo. Vamos direto agora até o fim. E a pesquisa da linha direta, mais de 21%, a questão escolhida para que todos respondam aqui à mesa é a questão das manifestações de junho. Eu, pessoalmente, como repórter da Rádio Brasil Atual, participei das manifestações de junho para acompanhar, naturalmente, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na revista do Brasil, o Lula fala o seguinte: temos de agradecer as manifestações de junho e trabalhar para fazer acontecer as melhorias que a sociedade brasileira deseja. Ele falou na entrevista que deu para nós, exclusiva da Rede Brasil Atual. E agora eu vou sortear os que vão responder a questão das manifestações de junho. O que vocês pensam das manifestações de junho, que para muita gente foi surpresa, para outros nem tanto, mas enfim, vamos responder aqui. Então, vamos ver quem vai responder primeiro essa questão das manifestações. O Emílio, que está aqui do meu lado. Por favor. 3 minutos. Bom, pessoal, eu acho o seguinte, eu concordo com a opinião do presidente Lula. Eu acho que as manifestações fizeram bem ao PT. Pode nos ter pego de surpresa, pode ter pego nossos governos de surpresa. Isso faz parte da democracia, faz parte os governos nossos também são surpreendidos pelas ruas às vezes. E isso é bom para acordá-los. O fato é que as manifestações de junho, com os exageros, com a tentativa de apropriação da direita, ela não foi uma manifestação de direita. Ela foi uma manifestação legítima da juventude brasileira e da classe trabalhadora, mas mais da juventude, a favor de políticas públicas de mais qualidade, a favor de mais transparência na política. Algumas bandeiras não se conseguiu traduzir de maneira tão clara, porque se elas entendessem, provavelmente elas teriam transformado boa parte das bandeiras em reforma política, que essa é a grande bandeira que pode purificar, pode tornar a política brasileira mais transparente, pode tornar o financiamento de campanhas uma coisa mais clara. Quer dizer, proibir o financiamento privado de campanhas, criar o financiamento público de campanhas, sabe? Então, eu acho que as manifestações, elas pautaram importante. Como é que os nossos governos reagiram? Primeiro, os nossos governos, na sua imensa maioria, receberam os manifestantes e reduziram as tarifas de ônibus, que era a primeira das reivindicações apresentadas. Segundo, a presidenta Dilma apresentou a proposta de 5 pactos, grandes pactos, para responder às reivindicações de junho. Boa parte deles começa a ser atendido. Hoje, no dia de hoje, a presidenta Dilma esteve no Palácio dos Bandeirantes liberando para o metrô de São Paulo quase 6 bilhões de reais. Não para resolver o problema da tarifa, mas para resolver o problema da rapidez que os tucanos foram incapazes de fazer em 20 anos. Fizeram 1,7 quilômetro de metrô na cidade de São Paulo nos últimos 20 anos. O metrô nunca saiu da capital, nunca saiu nem na própria Grande São Paulo, nem para Guarulhos, nem para o ABC e nem para Osasco. Quer dizer, nós estamos diante de um cenário aqui em que essas reivindicações começam agora a tomar corpo. O Haddad tomou a providência de criar os corredores de ônibus, teve coragem para isso, enfrentou esse problema, criou os corredores para aumentar a velocidade dos ônibus. Agora, a discussão do pré-sal, o Congresso aprovou 75% do pré-sal para a educação e 25% para a saúde. Isso é resposta às reivindicações, mas ainda não está tudo resolvido. E as manifestações também não acabaram ainda. Ainda temos menores, de outra forma, mas ainda os governos vão ter que se debater sobre essa questão das manifestações. Obrigado, Emílio. Agora quem responde é o Carlão, as manifestações de junho. Por favor, microfone para ele. Olha, eu acho que não deveria ser surpresa para o partido as manifestações. A surpresa é uma grave situação, porque não interessa, os governos foram obrigados a atender a rua.
mas o partido que historicamente nasceu para dirigir as lutas de massa, para organizar os trabalhadores, os jovens, os negros, as mulheres, ele não pôde estar nesse movimento com a sua cara. E não pôde estar nesse movimento com a sua cara, com a sua bandeira, porque está distante. A gente fica sempre falando, mas o governo fez, mas o governo fez. Então, a resposta que a rua deu não parou por aí. Não basta o que o governo fez. O governo tinha que fazer mesmo o que é dever, é obrigação. Mas o governo tem um limite. E que, neste momento dessa mobilização tão importante histórica, nos prova duas coisas, duas lições importantes, eu acho que a rua nos trouxe. Que é possível avançar em conquistas políticas sem essa aliança de faca no pescoço. Ganha com aliança. Claro, ganha com aliança, mas tem que viver 4 anos sendo chantageado. Ou a gente não viu a Dilma ser chantageada com as emendas, agora recentemente, e vai ter muito mais chantagem. Eu acho que é necessário construir alianças políticas, sim, mas tem que primeiro fazer uma aliança política com a rua, com os movimentos, porque daí eu vou ter um potencial político, uma força política para discutir com os partidos que querem se aliar a nós, a partir de uma pauta para falar, a rua nos trouxe isso aqui. Você quer vir comigo? Está aqui a nossa pauta, está aqui o nosso programa de governo. Então, acho que a rua nos ensinou, ao mesmo tempo nos envergonhou, porque nós tínhamos que estar cerrando fileira na frente desse movimento, dirigindo esse movimento, e o partido não pôde fazer, porque está distante, está sem, o seu pé não está lá no movimento. Porque quando o movimento está lutando, a gente não se posiciona na pauta política desse país, na pauta política em particular desse Estado. A prova disso é que a gente não consegue mobilizar a rua por fora Alckmin, por causa desse distanciamento. E esse distanciamento é porque a gente burocratizou a relação partidária com os movimentos, porque a gente perdeu a autonomia do partido em relação ao governo. Nós temos que voltar, fazer com que o PT volte a ser PT, e voltar a ser PT significa cerrar a frente, está na frente das lutas de massa, está pautando as lutas de massa, está convocando os trabalhadores para ir disputar as políticas que a Dilma não está conseguindo implementar, porque o Congresso não está permitindo. Obrigado, Carlão. Misa, por favor. Bem, quando a gente fala de junho, eu queria dizer que nós não estamos falando de um passado nem mesmo recente. Porque a situação que junho abriu, ela não se fechou. E, aliás, ela continua, sob outra forma, agora com a classe operária, nas greves recentes que esse país passou. A vigorosa greve dos bancários que nos recebem aqui e conseguiram impor conquista aos particulares e aos bancos públicos que estavam intransigentes. A greve dos Correios, greve de professores que impuseram conquista contra o PMDB no Mato Grosso e no Rio de Janeiro. E, finalmente, companheiros e companheiras, a greve dos petroleiros, que não faziam uma greve com esse significado político contra o leilão de Libra, desde que os petroleiros entraram em greve quando Fernando Henrique começou a privatizar o petróleo. É uma nova situação. O Lula acha que precisa fazer melhora, eu também acho. Então, quero tomar licença e discordar do que o companheiro Lula disse em relação à Libra. Eu ouvi o Lula, nos 30 anos da CUT, elogiar a privatização de Libra. E é os royalties que vêm, mas 100% de Libra podia ficar nosso. 100%, não 40%. A Dilma, os pactos que ela propôs estão sendo realizados? Vamos ver. Tem aspectos positivos, eu vou retomar isso no final. O primeiro pacto mais positivo que ela propôs foi a reforma política. O plebiscito, a Constituinte. O PMDB acuou a Dilma e acaba de aprovar contra o PT, o nosso aliado, aquele que nos permite ganhar, acaba de aprovar contra o PT aquela ridícula mini reforma no Congresso. O problema, companheiros e companheiras, é que a Dilma, ela inclusive declarou recentemente, disse que a mãe de todos os pactos é a responsabilidade fiscal, o superávit fiscal primário,
por isso leiloou Libra. A situação ela é promissora, mas ela é perigosa. Promissora se o PT assumir e abrir uma saída política. Ela é perigosa, porque se o PT não abre uma saída política, sim, a direita pode crescer. Esse movimento do Eduardo Campos é um tentáculo do imperialismo aqui no Brasil. Ou alguém acha que a Marina vem para trazer algo novo? Os jovens que estão sendo atraídos pelos black blocs, que não é neonazista, como já foi dito, é outra coisa, mas é um método de luta que eu não concordo. Então, o PT precisa abrir essa saída política, porque uma coisa eu digo para vocês, novos junhos virão. E aquele que se disser surpreendido, não tem direito de dizê-lo, e quem terá uma responsabilidade se chama Partido dos Trabalhadores, porque é na mão do PT que está a responsabilidade de abrir uma saída para a situação aberta em junho. Obrigado, Misa. Miranda. Bom, em primeiro lugar, eu tenho que ficar estupefato com gente que pensa que as ruas de junho não serviu para nada. Que tudo tem que passar pela Câmara de Vereadores, pela Assembleia Legislativa e pela Câmara Federal com todos os seus picaretas. Tem gente que acabou de falar aqui. E junho foi a maior demonstração de que as ruas é que mandam. Por quê? Um prefeito nosso teve que passar vergonha de, em Paris, anunciar 20%, 20 centavos de aumento, junto com Alckmin, e alguns dias depois teve que passar vergonha de reduzir os 20 centavos. O que mostra o que é o poder de mobilização do povo trabalhador, da juventude. Eu podia dar outros exemplos de junhos pela história. Podemos falar de maio de 68, podemos falar das diretas já, podemos falar do Fora Collor, que os mais de 340 picaretas tiveram que botar para fora. E podemos falar de muitos junhos. E esse é o problema principal. Parece que a maioria da direção do partido e o governo presidido pela companheira Dilma não aprenderam nada com junho. E muitos junhos virão, e já está começando a acontecer, porque neste momento, em todo o Brasil, em praticamente todas as grandes regiões metropolitanas, há enfrentamento dos trabalhadores, da juventude com a polícia, lutando por suas reivindicações, por moradia, por saúde, por educação. E, infelizmente, temos que ouvir discurso de que nós temos que ser responsáveis com o Estado capitalista e burguês. Eu quero me dirigir a todos os companheiros da base do partido que se indignam com o que aconteceu com o Campo de Libras, que se indignam com esse reformismo e colaboração de classe da direção do PT. Vamos lutar junto, porque nós estamos com junho, porque nós estamos com a classe trabalhadora, porque nós estamos com a juventude, porque nós lutamos contra o capitalismo. Nós não ficamos no faz de conta de 40 milhões de brasileiros que melhoraram, de 70 para 150 reais, mas continuam da classe trabalhadora. E quem disse que 150 reais de renda vai resolver os problemas da classe trabalhadora brasileira? Nós estamos com vocês. E o que pretende a chapa virar à esquerda, reatar com o socialismo, é agrupar os petistas que continuam a lutar contra o capitalismo. Fazendo aliança sim, mas não com os partidos do capital. Fazendo aliança sim com os movimentos sociais e com a rua sim. Porque foi assim que Chaves mudou a correlação de forças e abriu a via para um governo socialista dos trabalhadores que ainda não se realizou. Obrigado, Miranda. Agora, Ulisses, por favor. Bom, companheiros, acho que falar de junho é falar dos desafios futuros do PT. Acho que tem um grande problema que envolve essa questão, envolve esse PED, que, ao que parece, grande parte da maioria da direção atual do PT, o setor majoritário do PT, não tirou as conclusões devidas do processo que nós vivemos. Que junho não foi um raio em céu azul. Ele veio se construindo ao longo dos últimos anos
e colocou uma nova conjuntura que nós temos que entender, compreender, tirar as conclusões. Eu acho que tem várias fases desse processo que nós temos que analisar. Primeiro que foi uma manifestação que começou de uma forma espontânea por parte da juventude, em torno de uma reivindicação legítima que era a tarifa zero, que a muitos parecia impossível, uma coisa fora do espectro, mas que pela força se impôs a redução da tarifa. A palavra de ordem era tarifa zero, a palavra imediata era a redução dos 20 centavos. Os governos do PT reagiram muito mal. Não é verdade que foi uma concessão fácil. Teve que haver violência policial extrema por parte do Alckmin. Nós passamos a vergonha do Zé Eduardo Cardoso oferecer as tropas do governo federal para apoiar a repressão aqui. Tivemos que passar a vergonha do Haddad fazer manifestação junto com o Alckmin em Paris contra a redução, contra o atendimento à reivindicação. E depois de um ascenso imenso, de uma generalização da luta, que o governo do PT foi obrigado a atender a reivindicação, sob pena de ser atropelado pela massa que estava na rua. Essa é a verdade dos fatos. Essa é a verdade dos fatos. No segundo momento, que faz parte da conjuntura também, a direita começa a disputar esse movimento. Todo mundo viu a Rede Globo tentar pautar a mobilização do povo e da juventude que estava na rua contra o PT. Nós conseguimos sair dessa encalacrada por uma posição muito justa da Dilma. Quando foi para a televisão, tomou iniciativa política e deu um recado. Chamou o plebiscito pela reforma política, que condensava, junto com a palavra de ordem da Constituinte, que a Dilma também colocou, os problemas todos. Que era devolver para o povo a democracia, devolver ao povo a palavra. E contemplar e legitimar as reivindicações do povo, que era por melhorias. Mais saúde, mais educação, mais transporte público e mais democracia. O problema é o seguinte, depois que a Dilma fez essa declaração, no dia seguinte, essa política, que era uma política justa, começou a ser sabotada. Começou a ser sabotada pelo Michel Temer, pelo PMDB, e é sempre bom lembrar, com concurso de deputados do PT como Vacareza. Então, companheiros, reatar com junho é reatar com as mobilizações, e tirar as lições de um fosso que está se criando, que é perigoso, que ficou expresso em Libra. De um lado a CUT, a URI e o MST, e de outro uma política equivocada. Obrigado, Lício. Agora, nas considerações finais, esse é o 5º debate à presidência do PT São Paulo, e nas considerações finais, 5 minutos por candidato, eu vou sortear também, certo? Aqui, sorteia tudo aqui, certo? Não ganha prêmio, né, Sidão? Prêmio não tem, né? Só tem, tá bom. O Lício, agora 5 minutos para suas considerações finais, lembrando para o pessoal que amanhã tem debate também, lá na Baixada Santista, às 15 horas, na Praça dos Emancipadores, sem número, lá na Câmara dos Vereadores de Cubatão. O Emílio disse que vai chegar antes de todo mundo, é isso? Falou aqui, tá certo. Então vamos lá, é isso. Bom, nas considerações finais, então, já eu vou dar continuidade à minha intervenção inicial. Eu parei no fosso. O fosso perigoso. O que está acontecendo, pessoal? Está acontecendo uma coisa muito grave. O leilão de Libra expressou uma divisão no seio do PT, no seio da esquerda brasileira, entre duas políticas. O que aconteceu segunda-feira passada é uma coisa da maior gravidade. De um lado estavam, e não era a ultra-esquerda, os esquerdistas do PT, estava a Federação Única dos Petroleiros, que é dirigida pela articulação sindical, estava a UNE, o MST, várias organizações populares levantando a bandeira da soberania nacional. 100% do petróleo para a Petrobras. Aquilo condensa um programa. Isso está ligado com uma série de reivindicações. Não é só Libra e a soberania nacional que estava em jogo ali. Estava em jogo ali a democracia no Brasil. Estava em jogo a definição de um programa avançado para enfrentar os próximos anos. Que tem na questão do petróleo uma questão importante, mas está ligado com a questão da reforma agrária, por isso o MST estava lá. Estava ligado com a universidade pública gratuita, por isso a UNE estava lá. Estava ligado com o programa histórico da esquerda brasileira que está sendo disputado hoje na sociedade. E o nosso governo
fez uma opção de chamar o Exército e chamar a Força Nacional para reprimir esse movimento. Isso não é qualquer coisa. Reflete uma disjunção que está colocada para os próximos meses. E o que é grave é o seguinte, nós estamos no meio do PED e o PT não se manifestou sobre esse fato. O Diretório Nacional do PT sequer se reuniu, apesar dos apelos de vários candidatos aqui que estão concorrendo ao PED, para ter uma posição oficial do partido sobre o que estava ocorrendo ali, naquele leilão. Ao que parece é o seguinte, tem um setor do partido que acha que tudo está muito bom, tudo está muito bem. Os 15 bilhões que nós vamos ter com o leilão de Libra vai resolver o problema do superávit primário, as contas vão estar equilibradas e nós vamos trafegar em céu de brigadeiro para 2014. Eu acho que os sinais não são esses. Os sinais são muito preocupantes, porque para enfrentar a batalha de 2014, nós precisamos unidade do campo popular, precisamos unidade da esquerda. E precisamos muita clareza ideológica e política para dialogar com o povo, que foi às ruas em junho, dialogar com a juventude, dialogar com essa classe trabalhadora, dialogar com os petroleiros, com os metalúrgicos, com os bancários, com uma classe trabalhadora que está em luta, que se reconhece no PT, se reconhece nos nossos governos, mas vê muitas contradições. Vê muitas contradições quando olha para Dilma, olha para o PT e vê do lado a Cátia Abreu, vê do lado o Paulo Scaff, vê do lado o Biagi, vê do lado setores do grande capital que estão jogando contra. Então essa contradição precisa ser resolvida, companheiros. Esse é o grande dilema, esse é o grande desafio que o PT vai ter que resolver nesses próximos meses, na luta prática concreta. Isso remete, para encerrar minha fala, quer dizer, ao tema da estratégia. Nós vamos eleger delegados aqui ao PED, que vão se reunir agora em dezembro, no 5º Congresso do PT. O 5º Congresso do PT, que eu espero debata política, faça uma avaliação de fundo sobre o que foi junho, faça uma avaliação de fundo sobre esse problema seríssimo, que é essa cisão que está ocorrendo no movimento popular, no movimento social brasileiro, Cunha de um lado, Dilma de outro, Uri de um lado, Dilma de outro, e problemas centrais. Nós precisamos construir esse nosso programa. E construir o nosso programa é reafirmar que é preciso mudar a estratégia, é preciso ousar, é preciso arriscar. Nós estamos naquela fase que é o seguinte, nós viemos até aqui, mas para andar mais para frente, para fazer as reformas que o Brasil precisa, e para continuar cumprindo o papel a que o PT se destina, nós precisamos ter uma decisão fundamental nesse PED para enfrentar os desafios do ano que vem, em 2014, que é reafirmar uma política de alianças pela esquerda, reafirmar o compromisso do PT com a classe trabalhadora, com as bandeiras históricas da esquerda brasileira. É por isso que nós pedimos aí para todos, internautas, o voto da chapa Esperança Vermelha. A nível nacional nós apoiamos o companheiro Walter Pomar, aqui em São Paulo eu sou candidato, pedimos seu voto para construir uma campanha eleitoral aqui em São Paulo vitoriosa, petista, vermelha, que envolva a juventude e o povo trabalhador na nossa campanha, na nossa jornada. Obrigado, Ulício. Agora o Carlão, por favor. Eu penso que estamos se aproximando de um momento importante do PED e acho que o partido precisa se fortalecer para que a gente possa ser o partido do futuro. E se fortalecer para ser o partido do futuro, no meu ponto de vista, significa a gente não abrir mão da autonomia partidária. Não abrir mão da autonomia partidária significa ter a responsabilidade de ser governo, enxergar que esse é o melhor governo que o partido, que o país já teve, mas é não abrir mão do seu papel partidário, que é de construir uma sociedade socialista, uma sociedade mais justa, organizando seus filiados para que nós possamos disputar as eleições de 2014 numa aliança muito mais confortável. Aqui, a aliança é uma coisa muito séria, porque nós não podemos comparar a aliança lá com José Alencar de 2002
com a conjuntura que nós vivemos hoje. A conjuntura internacional está mais difícil, os partidos estão mais difíceis. Então, nós precisamos ter cuidado, e ter cuidado significa a gente reconstruir a nossa aliança, primeiro com os nossos companheiros aliados dos movimentos sociais, porque isso vai nos dar a musculatura necessária para que a gente possa apresentar um programa que esteja comprometido com a classe trabalhadora. Comprometido significa assumir compromisso com setores organizados da sociedade, para que a gente, quando for fazer uma política de aliança, vai dizer o seguinte: isso eu não posso mudar. Isso é um compromisso assumido nas ruas, é um compromisso assumido com os trabalhadores do sindical, é um compromisso ajudado com o Sem Terra, é um compromisso com os trabalhadores urbanos por uma reforma urbana que combata a especulação imobiliária. Então, o partido precisa se preparar primeiro para isso, para depois discutir uma política de aliança que não nos deixe refém. Internamente, é necessário a gente não passar o vexame de novo do que nós vivemos em 2005. A crise de 2005 ela foi muito grave. Ela foi muito grave porque ela é resultado de uma política de aliança que acabou tendo o problema do Caixa 2 e sacrificou um conjunto de companheiros. E isso foi muito grave porque enfraqueceu o partido internamente, porque a militância hoje partidária, é raro o militante que hoje veste sua camisa, pega a sua bandeira e vai fazer sua campanha gratuita. A campanha partidária tem ficado muito caro. Ela tem ficado muito caro porque a educação política, os sinais políticos que nós temos dado, tem sido muito ruim. Tem sido muito ruim porque parece que o partido não depende mais da militância para disputar as eleições. A gente contrata cabos eleitorais, porque não estão podendo mais contar com a militância. Então, não está podendo contar por quê? Há sinais disso. Há vícios, há práticas que nós precisamos combater. E a gente combate isso com organização partidária, com formação política e, fundamentalmente, para disputar as ruas, para disputar opinião na sociedade, nós precisamos ter uma comunicação interna que seja capaz de, dia a dia, podermos estar armando a nossa militância, dando resposta para a sociedade, e para que a gente possa dar essa resposta, nós temos que ter posição. Para que a gente possa ter posição, nós temos que ter, o diretório tem que se reunir, não pode o presidente virar uma instância. Enquanto não tem reunião da executiva, não tem reunião do diretório, o presidente virou uma instância do partido no Estado de São Paulo e se constrói as suas relações sozinha. Nós precisamos ter um diretório e um partido forte para que a gente dê linha para a bancada, não ao contrário. A bancada estadual, administrar as macro-regiões, ela passa a ser curral de grupos ou de deputados individualmente, porque a gente não dá vida à macro, à instância da macro. Temos que, no Congresso do final do ano, criar essa força política nas macro-regiões, dar um papel de direção para as macros, autonomia, para que ela seja uma instância capaz de construir no interior do Estado de São Paulo a vitória do PT em 2014. Obrigado, Carlão. Misa, por favor. Vai levantar agora para considerações finais. Sim. Bem, eu quero aproveitar esses 5 minutos, integrando elementos que foram colocados no debate, para retomar as propostas da nossa chapa. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o debate aqui é sério. Inclusive, são sérios aqueles que não se contentam com o papel de ficar dizendo que está tudo muito bem, está tudo muito bom, mas, de repente, vem novo junho. Então, o debate aqui é sério. Foi colocada uma questão no debate. Como fazer para reduzir o preço da tarifa? Precisa criar mais imposto? Tem um monte de coisa. Tem uma coisa que é muito simples. O superávit fiscal primário retira 47% do orçamento para pagar juros para banqueiro da dívida pública. Com a taxa de juros subindo,
É mais juros que se paga. Então, bastava uma decisão soberana de um governo dizendo que vai acabar com a política que foi criada pelo Fernando Henrique Cardoso. E tem muita coisa que o Fernando Henrique criou e que nós estamos fazendo. E por que mesmo nós estamos fazendo? É da lei da natureza, que o que os tucanos fizeram, nós temos que respeitar. Nós não temos que respeitar contratos com o mercado. Nós temos que respeitar o nosso contrato com o povo, porque foi o povo que nos elegeu. Por exemplo, o transporte, estatizar. Vocês lembram da Telma em Santos, que chutou a porta e municipalizou o transporte? O Haddad está falando em estatizar 2 linhas criando uma empresa. Pode ser 2, pode ser mais. E é essa política que o PT tem que fazer. Qual é o nosso problema com o tucanato aqui em São Paulo? Está sim de prefeito do PT fazendo OS, DNA tucano. Está sim de prefeito do PT defendendo o PPP. Está sim de prefeito do PT que não respeita o piso. Isso que nos diminui frente aos tucanos. Os mais médicos, eu apoio os mais médicos. É um passo. Só que para poder completar esse passo, fazer escola pública de medicina, hospital público, equipar os hospitais, a Dilma precisa de mais dinheiro. E vai tirar da onde? Do superávit fiscal primário. Não precisa inventar a roda, porque a roda já foi inventada. O problema é que nós estamos sendo esmagados pela roda inventada pelos tucanos. Aliás, pelo imperialismo, pelo Fundo Monetário Internacional. E a partir daí é que a questão das alianças se coloca, companheiros e companheiras. E nós temos que retomar essa discussão. Uma cobra criada já se foi, Eduardo Campos. 2 vezes a direção impôs apoio a Eduardo Campos em Pernambuco. Agora está aí dizendo que saiu da costela de Adão, saiu do governo e pode fazer melhor do que o atual governo. A outra cobra criada é o PMDB, que já está chantageando, já estão ameaçando antecipar a convenção para impor ao PT tudo o que eles quiserem. E o PT está ficando cada vez mais refém do PMDB. Nós não podemos dizer que nós queremos governar no marco da institucionalidade. Foi isso que Junho colocou. Essa institucionalidade que está aí não serve. Eu queria dedicar meu último minuto para falar do partido. Quero dizer a vocês que qualquer militante do partido tem direito de fazer política. Não são os grandes que têm direito de fazer política e os de baixo fazem o que foi decidido. Quando eu falo do problema, eu não estou falando do direito que o Lula tem de fazer política. Ora, lógico que ele tem. O problema que eu estou falando é de reunião da executiva que se interrompe porque o presidente do PT é chamado no Instituto Lula para discutir e chegar lá com a proposta feita. O que eu estou falando é de situação que tem candidatos aqui em São Paulo para disputar a prefeitura e faz fila no Instituto Lula para decidir quem é o candidato. É o partido que tem que discutir. É o partido e não alguém que tem que ditar. E é isso que a gente precisa entender. Ninguém é infalível. Nós não temos um grande líder. Nós temos um companheiro dentro do partido e tem um partido. Por isso que eu acho que o PED tem que acabar. Porque o PED só aprofunda esse distanciamento da possibilidade da militância definir os rumos partidários. E estou vendo muito descontentamento. E vou dizer francamente, na base do CNB. A maioria. Estou vendo muito militante descontente. Porque o que acontece no partido, acontece, eles sentem. E eu acho que esses militantes valem muito mais do que um boleto. É por isso que eu quero propor a vocês que votem, que reflitam na chapa 210 para o Diretório Nacional, encabeçada pelo companheiro Marcos Socol, 310 para o Diretório Estadual, encabeçada por mim, e 610 no Diretório da Capital, encabeçada pela companheira Babi. Eu tenho confiança que nós nos encontraremos, muitos petistas, no dia 30 de novembro, que ouviram as nossas propostas, quando nós estamos realizando uma plenária nacional para fazer o balanço do PED e discutir os desafios que temos pela frente. Boa noite, obrigado. Obrigado, Misa. Emílio. Bem, companheiros, eu queria, em primeiro lugar, me dirigir a todos os internautas que acompanharam parte ou na totalidade esse debate, dizer que é muito importante, eu não concordo com a Misa, eu acho que o PED é um instrumento extraordinário, criado pelo PT,
que possibilita que, inclusive, não se discuta mais nada a portas fechadas, que tudo seja muito escancarado, né? Eu não acho que no PT tem uma pessoa, por mais forte que seja, como o presidente Lula, que toma as decisões por todos. Agora, ele tem o direito e o dever de manifestar as opiniões dele. Opinião ou administrar as divergências, primeiro dentro das correntes, para depois unificar. Eu acho isso uma coisa importante. Eu tenho muito orgulho de ser do CNB, mas tenho mais orgulho ainda de ter apoio do PTLM, do Novo Rumo, do Movimento PT, da Mensagem, da EPS, do presidente Lula, sabe? Daqueles que estão construindo esse partido também. Sabe, eu não tenho vergonha nenhuma de saber, de ajudar, de ser porta-voz de um governo que está dando certo no país, que tem problemas. Não é verdade que nós achamos que tudo está certo, que não tem nada para ser feito, nada para ser mudado. Mas, cá entre nós, esse debate aqui, para quem assistiu desde o começo, ele dá a impressão de que o nosso governo está completamente errado, de que nós não temos nada certo, não temos nada para comemorar, de que os 20 milhões de empregos gerados no Brasil contra a época do desastre das dezenas de anos perdidos dos governos tucanos, não é vantagem nenhuma. Dá a impressão que nós não temos que comemorar, que nós temos 3 milhões de pessoas morando em casa própria por conta do PT e do Minha Casa Minha Vida. Dá a impressão que o programa Luz para Todos, que levou iluminação a propriedades rurais em mais de 10 milhões de pessoas no Brasil, não vale nada. Que ter aumentado a renda das pessoas, a massa salarial, também não valeu nada. Então, ter criado cotas, ter enfrentado debates interessantes, não serviu para nada. Então, nós somos os maiores críticos de nós. Eu não sou daqueles. Eu acho que nós precisamos, se tem uma coisa que eu concordo, não apenas com esse debate, mas com essa mesa, mas com a militância do PT, é que nós precisamos retomar o diálogo com o movimento social. Acho que não está bom o momento que nós estamos vivendo. Nem com a CUT, que é a nossa tradicional aliada, muito menos com a juventude que foi para a rua, apesar de nós, sem a gente estar tão presente. Eu acho que nós precisamos retomar, precisamos ir no cerne do problema. Sabe, se o ProUni não resolveu tudo, sabe, se ter criado o Enem, democratizado o acesso, não resolveu ainda, o que falta? Vamos atrás disso. Agora não vamos inventar solução mágica. Sabe, governo tem limite. Essa história de governar fora da institucionalidade só funciona em pequenos auditórios como esse. Porque na hora que vai, eu quero ver quem é que governa acima da Constituição. Eu quero ver quem é que tem força para impor lei no país que não passe pelo Congresso Nacional. Eu quero ver qual é o presidente, depois que tem força, para a gente mudar regras importantes, como, por exemplo, a questão vamos dizer, a questão do imposto sobre a riqueza ou da herança, sem passar pela institucionalidade. Quem é que faz isso? Onde? Sabe onde? Em lugar nenhum. Nós não estamos em 1980, muito menos em 1917 na Rússia. Nós estamos no Brasil de 2013, sabe? E é aqui que nós temos que governar. Eu vejo gente aqui falando que nosso problema é o fora Alckmin. Então dá a impressão de que se nós pegarmos uma faixa e estendermos fora Alckmin, o Alckmin cai. Não cai. O Alckmin, para cair, o PT precisa se mobilizar e acreditar. E nós vamos eleger o Padilha por conta... Aguarde um minutinho, querida. Eu ouvi você falar, a sua candidata. O candidato, o Alckmin, para cair, o PT precisa estar unido, precisa ter uma proposta de governo, sabe? Alternativa aos 20 anos de desastre dos tucanos de São Paulo. Não cai por milagre, não cai por uma faixa. Sabe? Eu quero dizer a vocês que nós pedimos voto. Eu sou candidato a presidente do PT, sabe? Meu número é 380, eu fui prefeito de Osasco por 2 mandatos, estou no partido desde a fundação,
acredito que nós nunca tivemos uma quadra como essa. E por conta disso que eu quero prosseguir, melhorar, revitalizar o PT, revigorar o PT, valorizar nossa militância e garantir a vitória da Dilma e do Padilha. Obrigado, Emílio. Agora, Miranda, por favor. Alô. 5 minutos para... É realmente espetacular ouvir dizer que as ruas e uma faixa não pode derrubar um presidente, não pode derrubar um governo e não pode conquistar reivindicações. É terrível ouvir isso de um sindicalista. É terrível ouvir dirigentes do PT que dizem que nós temos que ser responsável agora para administrar o Estado e fazer o jogo do Estado. Nós acabamos de ver em junho uma tsunami, e teve gente que disse que ela é marolinha. Nós acabamos de ver o processo orgânico do movimento operário da juventude conquistar espaço e reivindicações. E não vimos isso se conectar com o nosso partido. Por quê? Primeiro, o nosso partido, a maioria da sua direção, abandonou a luta contra o capitalismo. O capitalismo enfrenta a sua pior crise desde 1929. Países, companheiros e companheiras, que eram ilhas de prosperidade, quebraram da noite para o dia. Nos Estados Unidos, o berço da indústria automobilística, a cidade de Detroit, decretou falência. O movimento Occupy nos Estados Unidos ganhou adesão de dezenas de milhares e centenas de milhares. A Espanha continua com 25% de desemprego. E é isso que está acontecendo no mundo. E tem companheiros que não enxergam. Eu digo, continuam andando para o abismo, porque é o que acontece quando governos de colaboração de classe preparam o terreno para a direita. É o que nós vimos acontecer na história. Portanto, os companheiros que apresentam a minha candidatura a presidente e a chapa virar à esquerda e reatar com o socialismo, querem fazer uma discussão. Primeiro, precisamos voltar a lutar contra o capitalismo. Segundo, a degeneração do PED, a degeneração e o afastamento do partido dos movimentos sociais, o que está no cerne do problema é a colaboração de classes. Portanto, a política de alianças. A nossa chapa, e estamos de acordo com as grandes críticas e o combate de companheiros de outras chapas aqui, com exceção da CNB, e o seu monte de chapas aliadas que defende o mesmo programa no PT, de colaboração de classes, mas nós temos que fazer uma diferença. A única chapa que se propõe a condenar o capitalismo desde já, na sua maior crise, que se propõe a gritar bem alto a luta pelo socialismo e, ao mesmo tempo, rejeita a coligação com partidos do capital nas eleições, é a chapa virar à esquerda e reatar com o socialismo. Esse é o nosso combate, companheiros e companheiras que estão nos ouvindo, companheiros do partido, companheiros jovens. É essa posição que pode nos conectar novamente com os movimentos sociais e mudar a correlação de forças, como aconteceu em outros países e como o próprio PT é fruto desse movimento. O PT é fruto da luta de classes. A luta de classes produziu o PT, produziu vitórias e produziu milhões de militantes que despertaram para a consciência de classe e mudaram esse país. É verdade que houve melhoria através das lutas e nós elegemos o primeiro presidente operário da história desse país. Mas é verdade também que se amanhã 7 milhões vão fazer o Enem, para 350 mil vagas. Nós queremos lutar por 7 milhões, por vaga para todos. E para isso tem que federalizar todas as escolas que recebem dinheiro público e que se montou um verdadeiro cartel de tubarões do ensino. Nós temos que lutar não para tirar 40 milhões da miséria, não só para criar 20 milhões de emprego, mas para dar estabilidade, para compartilhar a riqueza dessa nação com todos aqueles que a produzem. Por isso, companheiros e companheiras, humildemente nós pedimos o seu voto. Aliás, pode votar, inclusive,
nos outros companheiros e nas outras chapas que estão fazendo um combate junto com a gente, como nós estamos vendo. Mas a chapa virar à esquerda e reatar com o socialismo, que é agrupar todos aqueles que se mantêm fiéis à luta de classe, fiéis à luta pelo socialismo, para reerguer essa verdadeira batalha que temos que enfrentar no próximo período. E continuar a luta pelo socialismo, por uma sociedade justa, fraterna e igualitária, onde a propriedade social seja democraticamente controlada pelos trabalhadores. É tudo 90 no PED e a gente agradece a atenção de todos. Boa noite. Obrigado, estamos encerrando, né? Estamos no final desse 5º debate à presidência do PT São Paulo, processo de eleições diretas. Lembrando que amanhã às 15 horas, 3 horas, todo mundo às 15 horas, ok, né? 15 horas, lá na Baixada Santista, na Praça dos Emancipadores, sem número, na Câmara dos Vereadores de Cubatão. Então, todo mundo chegando mais cedo, depois vai ter praia, né? Isso, Sidão. E eu estou agradecendo a todos, a Misa Boito, Miranda, Emílio de Souza, Carlão, Lício Lobo, a todo mundo que participou desse debate, o 5º debate, amanhã o 6º debate. Eu queria só pedir a vocês, no finalzinho, para fazer uma homenagem. Aqui nós estamos no Sindicato dos Bancários, eu acabei de receber aqui o livro Luiz Guxiquem, A Trajetória de um Samurai, uma grande figura do PT, e eu queria encerrar pedindo o aplauso de todos vocês, a grande figura do Luiz Guxiquem, aqui no Sindicato dos Bancários. Até a próxima. Aqui, você define o presidente.